Viajantes Bem-Vividas. Fazer mochilão de longa temporada em lugares como Butão e Tailândia possibilitou um aprendizado incrível a uma viajante solo, nascendo assim uma grande ideia. Hoje, vamos conversar com a fundadora da Sister Wave. Eu sou Lilian Azevedo, autora do blog Uma Senhora Viagem, e falo do Rio de Janeiro. Saber como uma ideia se transformou na rede global de mulheres que se apoiam para viajar sozinhas ou acompanhadas de outras mulheres, mas sempre com segurança, é o tema do nosso episódio de hoje. Eu sou Silvia Iano, autora do blog Sentidos do Viajar, e falo aqui da capital federal, Brasília. Bem-vinda, Jussara. Estamos muito felizes por você ter aceito o nosso convite. Jussara, nós temos certeza que nossos ouvintes vão amar conhecer a sua experiência de viagem e o seu trabalho. Se apresente agora para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você. Oi, meninas. Um prazer estar aqui com vocês. Sou Jussara Pelicano Botelho, sou designer de formação, tenho 33 anos. Geralmente é difícil me encontrar, saber onde é que eu estou, mas eu me considero uma mulher do mundo. Agora eu estou em Madrid, né, participando de um programa de aceleração da Sister Wave, que eu vou contar em detalhes para você o que é a Sister Wave. Então, Jussara, conta pra gente como foi sua história de viajante. Você começou a viajar em que época da sua vida? Eu e minha família, a gente teve sempre esse hábito de viagem, então desde pequenininha, assim, a gente estava sempre viajando em família. Logo depois começou a viajar com amigos e amigas, depois namorado. E aí experimentei um novo tipo de viagem, que foi a viagem solo, que começou acompanhada com uma amiga. Eu fui para Tailândia, pro Butão e para Tailândia de novo. E aí, nesses 2 primeiros momentos, eu tava com essa amiga. E depois eu passei um mês na Tailândia sozinha. E foi a primeira vez, realmente, que eu estive sozinha pelo mundo. E achei uma experiência muito transformadora. Porque eu senti toda a autonomia, o poder de decisão, poder acordar hoje, eu não vou fazer nada, ou poder decidir, né, cada etapa. Eu acho que isso também são responsabilidades a mais, que quando você está em companhia, essas responsabilidades são compartilhadas, mas também é um crescimento e um autoconhecimento muito grande, né, viajar sozinha. Então foi essa minha primeira experiência realmente viajando só, lá no Sudeste Asiático. Bastante aventureiro, né? E realmente, viajar sozinha é uma transformação de vida, né? É vencer seus próprios medos e descobrir você mesma. É muito interessante. Depois de adulta, Jussara, você tem viajado sozinha ou em companhia de outras pessoas? Qual das duas formas que você mais gosta? Eu tenho viajado os dois, assim, né? Eu viajo com companhia, viajo sozinha, mas eu acho que viajar sozinha tem seu valor, assim, sua especificidade. Viajar sozinho, você tem mais esse momento de autoconhecimento, você é capaz, é muito mais aberta, né, para fazer novas conexões do que quando você tá em um grupo. Então, desde perguntar onde é tal lugar, até essa sensação realmente, eu preciso me conectar com outras pessoas, e você também fica muito mais intuitiva, assim, né? Fica muito mais fácil de você perceber quem tem afinidade ou não. Então, acho que a viagem solo, ela traz isso de diferente dos outros tipos de viagem. Jussara, qual foi a viagem ou quais foram as viagens que deram origem ao projeto que você criou, o Sister Wave? Essa primeira viagem, né, que eu falei do Butão e da Tailândia foi muito marcante. Ela deu início a outras 2 viagens, porque no Butão e na Tailândia, principalmente, eu vi muitas pessoas que estavam viajando e trabalhando ao mesmo tempo. E antes dessa viagem, eu tinha que viagem é igual a férias,
e para eu ter férias como autônoma eu teria que poupar muito para ter esse direito, né? Para poder conseguir fazer isso. Então lá eu conheci muitas pessoas que no início do ano não tinham todo o dinheiro para o ano inteiro, mas que elas faziam dinheiro no meio do caminho. E eu vi que eu, com minha profissão, no momento designer, podia fazer o mesmo. Eu precisaria de um computador, de uma boa conexão e poderia viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Então eu me organizei durante um ano e o objetivo dessa viagem era conhecer todos os continentes do mundo e ela ainda está em aberto, esse objetivo. Mas eu conheci a América do Sul, a maioria dos países da América do Sul, em uma viagem de 6 meses e depois 8 países da Europa em uma viagem de 3 meses. E nesse caminho eu conheci várias mulheres que estavam viajando sozinhas e elas estavam diante dos principais problemas, né? Então, são problemas que são globais, que são principalmente o medo do assédio e violência contra a mulher, o julgamento pelo fato de estar sozinha e um sentimento maior de vulnerabilidade, justamente pelo gênero. Então, eu vi que era muito recorrente se falar de ter uma plataforma para mulheres viajantes e eu, como designer, vi uma oportunidade de mercado e esse espírito empreendedor também viu essa oportunidade de mercado. Bem legal. Agora, se você pudesse citar, assim, os principais ou as principais percepções durante essa tua experiência que te fez inspirar ou que te deu a inspiração para criar a Sister Wave, quais você citaria? Eu acho que a transformação que uma viagem solo traz para uma pessoa, isso independente de gênero, e ver que, agora dependendo do gênero, o gênero feminino muitas vezes deixavam de viajar, de ter essa experiência por conta desses medos e uma questão um pouco cultural também. Por exemplo, até 1952, uma mulher no Brasil, para viajar sozinha, ela teria que ter autorização de uma figura masculina. Então, primeiro se vem a lei e depois a mudança cultural. E até hoje, em muitas cidades, se olha com um certo estranhamento, né, a mulher que está viajando sozinha, como se a gente não tivesse esse direito. Então, acho que essas são as maiores inspirações, a gente abrir caminhos para que as próximas gerações isso seja cada vez mais fácil e normalizado. Ainda temos aí um bom caminho a percorrer, né, Jussara? Mas acho que essa sua ideia vem a contribuir. Quando, assim, que começou a Sister Wave, assim, concretamente, qual foi a primeira ação da Sister Wave? Depois desse terceiro mochilão que aconteceu, né, na Europa, 2 semanas depois que eu cheguei em Brasília, que é a minha cidade, aconteceu um evento de inovação e essa ideia de criar uma rede global de apoio local para a mulher viajante estava fresquinha na minha mente, então eu apresentei durante esse evento, que é um evento imersivo de um final de semana, começa sexta e termina domingo. E a ideia foi aprovada para ser desenvolvida durante o final de semana. E no final do evento a gente ganhou o primeiro lugar. E foi aí que surgiu o nome Sister Wave. Foi aí que formou-se o primeiro time da Sister Wave. E a gente ganhou algumas premiações interessantes e aparições em lugares estratégicos. E aí durante o ano de 2018 foi um ano de implementação do modelo de negócio, da plataforma em si, que o nosso negócio é de base digital, né? E aí no finalzinho de 2018, quase 2019, a gente lançou a nossa primeira versão e em 2019 a gente entrou realmente em operação, né? E hoje a gente está com uma base de mais de 22 mil mulheres em todos os estados do Brasil. Muito legal, Jussara, ouvir e conhecer um pouquinho dessa história. Agora, que interessante, né? Isso também é um aprendizado para todas nós mulheres que estamos ouvindo, o quanto que uma ideia, ela é importante, mas é importante também a gente pensar em que existem caminhos para desenvolver essa ideia que não sejam só a gente, né? Eu achei muito legal esse caminho que você trilhou de achar espaços que já existem para um desenvolvimento ou uma aceleração, que é exatamente o que você está fazendo de novo aí na Espanha, né, em Madrid. Então eu acho que isso também é uma inspiração para quem está ouvindo o nosso podcast hoje, para descobrir que se você tiver uma ideia, existem outros caminhos que não seja você sozinha desenvolver, né? E
E existem outras formas de acelerar, de apoiar financeiramente. Mas explica pra gente também, Jussara, em detalhes, para quem tá ouvindo o nosso episódio, qual é o propósito da Sister Wave? Só um adendo do que você falou, assim, da questão da ideia. Na área de startup, a gente fala muito de você não ficar em segredo com uma ideia, porque justamente as outras pessoas vão ajudar esse processo de validação, a colocar defeitos, às vezes, que você não está vendo. Então, a ideia é só 1%zinho, né, do que é o projeto como um todo, né? A execução é o que faz realmente a diferença. Dentro dessa jornada da Sister Wave, diversas vezes, algumas pessoas me falaram: em tal ano eu tive essa ideia. Então, a ideia é uma parte, né? Quem realmente faz acontecer a sequência de dias, constância e foco nos objetivos. E aí, o nosso propósito, né? Encaixando na pergunta, nosso propósito é justamente trazer mais equidade de gênero para as viagens, né? Que, como eu falei, historicamente é um espaço de experiência mais masculino e que isso tem mudado com o tempo, principalmente com o advento das redes sociais, com essa facilidade de se conectar com as pessoas, né? Que antigamente a gente não tinha tão fácil essas outras referências de mulheres que já fizeram isso. E a gente quer trazer mais liberdade, tanto para a viajante quanto para a que está recebendo a viajante. Bem, Jussara, me conta pra gente, assim, como é que a Sister Wave ela funciona na prática? O que ela oferece? Se você pudesse dar um exemplo de cada uma das modalidades para a gente ter uma visão assim mais prática, né? Hospedagem, como é que isso funciona? Se tem um sistema de usar só por um dia? Dá alguns exemplos pra gente. Legal. A gente tem as plataformas, que é o aplicativo e o site, né? O aplicativo estão nas suas respectivas lojas e a Sister Wave, né? É só buscar Sister Wave. E o site é sisterwave.com. E aí, como é que funciona na prática? Primeiro, a Sister faz seu cadastro pessoal, né? Se apresenta para a comunidade como um todo, faz sua verificação, né? A verificação, ela passa pela verificação do documento, do perfil da pessoa e também da foto, né? Então, a gente entrelaça esses dados e ela pode também oferecer um serviço de viagem entre mulheres e contactar com outras mulheres que estão oferecendo esse serviço de viagem. E aí tem o modelo de assinatura, que ela tem um contato maior com as sisters da comunidade. Esse modelo é pago. Ele não tem uma taxa de intermediação, como um modelo gratuito. E ela pode participar dos eventos realizados pela Sister Wave, que é um evento mensal, em que a gente sempre está falando de algum tema relacionado a viagens. E aí, sobre os serviços, né, de viagens que existem na Sister Wave, a gente começou com hospedagens domiciliares, ou seja, na casa de uma das sisters, que ela oferece sua casa, coloca o preço. E agora a gente está nessa expansão da quantidade de serviços. Durante a pandemia, a gente criou os tours virtuais. Dentro dessa expansão, tem os tours virtuais, os tours presenciais, as experiências também, que podem ser presenciais e virtuais, os cursos, as imersões, que é uma mistura do curso com a hospedagem, e o day use. A Sister abre sua casa, mas somente durante o dia. Então, você não passa o pernoite na casa das Sisters. Então, essa ampliação grande de serviços que a gente tem hoje na plataforma. Bastante coisa já, né? E agora, como que está a abrangência desses serviços? Como que está a abrangência da Sister Wave? Vocês já estão em todos os estados brasileiros ou não? E quantos países hoje já estão recebendo o serviço da Sister Wave? Ótima pergunta. A gente está justamente nessa transição. Hoje a gente está em todos os estados do Brasil e a gente está nessa transição de globalização. Então, a nova plataforma, ela não tem barreiras geográficas e ela tem 3 línguas, que além do português tem o espanhol e o inglês. A gente está com foco principalmente na Espanha, pensando na Espanha como porta de entrada na Europa. Mas a plataforma em si não terá barreiras geográficas. Então, falando uma dessas 3 línguas, é possível entrar e se cadastrar e se conectar com as sisters da nossa família de mulheres viajantes. É um trabalho bem amplo, né, Jussara? Assim, tem várias frentes, não é só a hospedagem, né? É uma rede realmente bem... pega, assim, muitas possibilidades, né? Quantas mulheres prestando serviços vocês contam hoje?
Hoje a gente está com 450 mulheres que têm hospedagens, né? Dentro dos tours virtuais são 10 tours e a gente está captando as sisters para os outros serviços. E a comunidade como um todo tem mais de 22 mil mulheres cadastradas. E uma mulher pode, ao mesmo tempo, ser anfitriã, quer dizer, oferecer sua hospedagem, sua casa como acomodação, e também pode ser viajante, se hospedar na casa de alguém? Ótima pergunta. Essa pergunta é recorrente. Sim, a gente considera todas as mulheres como sisters, que são um membro da nossa família de mulheres viajantes. E aí, o primeiro passo é fazer o seu perfil pessoal, e com isso ela já pode utilizar os serviços da rede. E se ela quiser anfitriar com alguns desses tipos de serviço, ela faz o seu anúncio. E aí é onde ela descreve o que tem no serviço, o preço, e a gente fala muito que o óbvio tem que ser construído e dito. Então, quanto mais bem descrito o seu anúncio, melhor. Então, ela pode sim ser sister viajante, sister anfitriã ou os dois. E como é que vocês definem o preço da estadia? São vocês da plataforma, é a própria anfitriã? E fica algum percentual para a Sister Wave? A gente faz uma sugestão de preço, mas o preço é livre, né? A média hoje de preço de hospedagem está girando em torno de R$70 e de tours virtuais em torno de 30, né? Mas quem coloca o preço realmente é quem está oferecendo o serviço. E a gente fica com um percentual de 14% dentro daquela taxa se ela não tiver na assinatura. Se ela tiver na assinatura, a gente não fica com uma taxa de intermediação. Bem legal. Essa ia ser uma pergunta que eu ia fazer. Quer dizer, se eu, por exemplo, tiver interesse em oferecer minha casa ou usar a acomodação de alguém, eu necessariamente preciso fazer a assinatura. Não. Você pode utilizar apenas os serviços de viagem ou só oferecer um serviço de viagem. Mas se você quiser ter um contato mais estreito, assim, mais forte com toda a comunidade, e aí tem a lógica da assinatura, em que você tem essa possibilidade de conversar com outras sisters, né? Não só nessa relação de prestação de serviços, e participar dos eventos online de uma forma também mais direta, essa conexão. Entendi. Então, se uma ouvinte nossa tiver interesse em se candidatar para oferecer sua casa, como que ela deve proceder primeiro de tudo? Dá o passo a passo aí, por favor. Ótimo. Primeiro, ela faz o seu perfil pessoal, faz a verificação, né, da foto, do documento e do e-mail. E aí, depois ela faz seu anúncio. Aí, o anúncio é totalmente passo a passo. Primeiro, ela fala qual que é o tipo de serviço que ela está oferecendo. Depois, o título, mais a descrição. Depois, as fotos. Depois, o que tem disponível. E depois, o preço e adicional por pessoa. E assim que é a jornada, né, para fazer o anúncio como um todo. Você tinha falado anteriormente e vocês têm atualmente, pelo que eu entendi, 22 mil mulheres cadastradas, é isso? Isso. Mas assim, já usufruindo da plataforma para viajar, vocês têm uma ideia de quantas, desde que vocês fundaram até agora, quantas mulheres já usaram exatamente essa questão da hospedagem ou do day use ou de outros serviços? Dentro de hospedagem, a gente teve 98 mulheres que utilizaram, e dentro dos tours virtuais foram mais de 130 tours, né, que aconteceram. Os tours virtuais que você fala foram desenvolvidos durante a pandemia, quando não se podia viajar ainda, e aí vocês faziam uma viagem para algum lugar e chamava todo mundo para participar. Isso, durante a pandemia a gente passou por um grande desafio, né? A gente sempre falava, vai mulher, vai viajar. E aí veio a pandemia e a gente começou a falar o contrário, fique em casa. Então a gente perguntou para a nossa própria comunidade de que serviria a Sister Wave nesse momento de pandemia. E aí surgiu, dentro das próprias entrevistas, a ideia de se criar um tour virtual, que é você viajar dentro da sua própria casa, junto com uma expert do destino, que apresenta o destino de uma forma lúdica, interativa, e que te dá um gostinho, né, virtualmente, do que se trata aquele destino. Então, as pessoas tiveram a
oportunidade de conhecer um pouco de Triunfo, que fica no interior de Pernambuco, conhecendo um pouco da história de Lampião, conhecer um pouco do Pantanal, que é um destino não muito acessível por conta do preço e da localização, conhecer um destino que é super comum, como São Paulo, mas sobre um olhar das mulheres. Então, conhecer o centro de São Paulo pelas mulheres importantes e que marcaram a história daquele lugar. Então, o tour virtual, ele trouxe muito esse olhar diferente para os destinos e descentralizado também. Muito interessante. E conta pra gente como que a Sister Wave garante para as usuárias a segurança, tanto sobre a acomodação, como também com o anfitrião ou a anfitriã. Eu estou imaginando que são só mulheres, né? Então, mulheres vão oferecer a casa, mas não necessariamente essa mulher seja sozinha. Ela pode ter um namorado, ela pode ter um irmão, ela pode ter, né, ser uma família, de repente. Como que eu, por exemplo, que gostaria de ir e me hospedar na casa de uma dessas pessoas, como eu tenho a garantia desse local, que é seguro mesmo, que eu não vou para um lugar onde eu vou ficar sob risco, e também aquelas pessoas que estão me hospedando, se são de confiança, quer dizer, eu posso me sentir à vontade, eu não vou ter que esconder minhas coisas, eu não vou correr risco nenhum. Legal. A gente faz a verificação dos perfis, né? A verificação passa por verificar a foto e não é você carregar uma foto do seu celular, você tem que abrir sua câmera e tirar uma foto do momento. A gente faz a verificação do documento também, essa checagem se a foto bate com a foto do documento. E a gente faz a verificação do e-mail também. E dentro da plataforma, a gente tem a ferramenta do chat, em que você pode conversar e tirar dúvidas. E nessa questão por exemplo, se mora com outros homens, a gente fala muito que o óbvio tem que ser construído. E a gente perguntou, né, para a própria rede, a gente gosta muito de perguntar. A gente acredita que a resposta está na comunidade. A gente perguntou para a rede o que seriam os pontos, né, importantes de se saber sobre o lugar. E aí chegamos em 4 pontos, que é se existe ou não a presença de um homem. E aí depende da outra parte se topa ou não, mas cada uma tem que colocar, eu moro com homem ou eu viajo com homem. E aí depende da outra parte se topa ou não. Se há crianças, né, com a viajante e se o lugar é apropriado para crianças. Pets, né, se é um lugar amigável para pets e se tem pets na casa. E por último, a relação com cigarro, né, se tem fumantes ou se pode fumar ou não, que isso é uma relação também de atrito. Então, é importante a gente declarar isso. E você, quando estava falando dessas formas que vocês criaram, né, alternativas na época da pandemia, com certeza elas permanecem, né, porque acho que vieram para ficar para todo mundo, né, essa coisa de fazer tour virtual, de mostrar a sua própria cidade. Quais são os serviços que ficam assim restritos aos assinantes e quais são os valores dessa assinatura, para as pessoas terem uma ideia se é uma coisa acessível, né? O que é restrito, né, para assinante é não ter nenhuma taxa de intermediação, é poder contactar com as sisters da comunidade e poder participar dos eventos criados pela Sister Wave de forma gratuita. Então, uma vez ao mês a gente realiza um evento e que a sister que faz parte da assinatura, ela pode participar. As outras, né, que não participam do plano de assinatura, elas podem contactar com as prestadoras de serviço de viagem e podem também oferecer um serviço de viagem. E os valores hoje, quais são? Sim, são 25 por mês no plano mensal, aí no plano semestral é R$19,50 e no plano anual é R$15,50. Bem interessante, né? Eu acho que tendo aí a referência de que você vai poder viajar com uma estrutura mais adequada a você e num preço também melhor, a contribuição é bastante factível, né? Interessante. E essa possibilidade também de fazer em períodos diferentes, reduzindo o custo, também é bastante interessante. Gostei. Me diz então, Jussara, pensando aí nas mulheres 60 a mais, como eu e Lilian, quais as maiores vantagens que a Sister Wave pode nos dar, por exemplo?
Legal, eu adoro essa pergunta. Se conectar com outras mulheres que, assim como vocês, amam viajar. Essa troca geracional também, que dentro da plataforma pode existir, né? E também se inspirar com outras mulheres que viajam, né? E que podem falar sobre outros destinos. Eu acho que a viagem, quando você tá no meio, cada vez mais você quer viajar, porque sempre uma pessoa mostra um novo destino que você nunca tinha pensado, né? Então, acho que essa inspiração e essa conexão com uma moradora local é nosso maior diferencial. Muito interessante, sim. Me diz uma coisa, onde é que vocês têm divulgado a plataforma Sister Wave? Assim, para que mais pessoas também conheçam vocês, seria interessante você dizer quais são as redes sociais e também as formas como elas podem entrar em contato para tirar dúvidas, para conversar, se filiar, alguma coisa assim. Nossa rede mais movimentada é o Instagram, né? A gente tem um Instagram em português e está começando o Instagram em espanhol. O em português é Sister Wave e o espanhol é Sister Wave _ES. O nosso contato é contato@sisterwave.com e a gente pode responder a Sister também por lá, diretamente. Contatos mais ligados ao profissional, a gente tem o LinkedIn e também a Sister Wave para buscar. E para se informar também dos nossos conteúdos, a gente tem um blog, que é blog.sisterwave.com, e lá a gente publica alguns posts e artigos sobre viajar sozinha, com dicas, com entrevistas com mulheres inspiradoras, e tem muito conteúdo interessante por lá também. Mas vocês divulgam só nessas redes, né? Instagram, LinkedIn, coisas mais profissionais, né? E o blog, e também temos o e-mail marketing, né? Que a gente coloca ali as novidades. Bem legal, vários canais aí pra gente conhecer a Sister Wave e descobrir aonde a gente vai na próxima viagem. E hoje, você que está nos ouvindo, mulher amiga, olha só o que a gente trouxe para você. Nós temos uma ótima notícia para a gente começar bem o ano de 2022. Nós conseguimos para você, nossa ouvinte, um bônus de 10% de desconto nas assinaturas da Sister Wave. Aí, nossa negociação com Jussara. Basta você entrar no site www.sisterwave.com e inserir no campo promo code ou code, tudo junto, Viajantes Bem Vividas, e aí, pronto, viaje muito mais a partir de agora. Tá aí um bom canal para você descobrir formas de viajar com a companhia ou então sozinha, né? Te dando mais segurança de você estar cercada, né, de pessoas que conhecem aquele lugar para onde você vai. Aproveite essa promoção. É uma ótima forma de você começar, né, o ano de 2022, como se diz, ou como se dizia, com chave de ouro, né? Com essa proposta, com essa promoção. Então, a gente falou hoje aqui de um projeto que oferece ferramentas muito legais para que mais mulheres de todas as idades possam viajar em segurança. É o típico projeto de mulher para mulher. Bem isso, de mulher para mulher. Isso é impactante, né, gente? Bom, nós, Lilian e eu, acreditamos na força de algo que nasce no fruto de uma experiência real e, principalmente, valorizamos muito iniciativas que envolvam uma rede de pessoas que juntas produzem algo que beneficiam o coletivo. E o Sister Wave é bem isso. Bem, contar as nossas histórias de viagens e ouvir as histórias de outras pessoas tem nos possibilitado uma viagem muito especial. A viagem pelas nossas lembranças, a viagem pelos nossos sonhos, a viagem pela nossa imaginação. É isso que nós desejamos para você, nosso ouvinte. Viagens dos mais diversos tipos. Exatamente. Então, acompanhe a gente nas redes sociais, Uma Senhora Viagem e Sentidos do Viajar. Nós estamos lá no blog, no Instagram, Facebook, Pinterest e YouTube, sempre com super dicas de viagens para você. Aproveita e segue também a gente no Instagram, Viajantes Bem Vividas, para não perder nenhuma novidade. Se você quiser manter contato com a gente, mandar uma mensagem, uma sugestão, você
você pode mandar pelo Instagram do Viajantes Bem Vividas ou escrever um e-mail para a gente, viajantesbemvividas@gmail.com. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, adorei conversar com vocês hoje. E se cadastrem, aproveitem o desconto, né? Esse desconto especial para vocês. Vamos encontrar sisters por aí. Beijos! Beijos! E assim a gente vai finalizando. Aguardamos você daqui a 15 dias, sempre na quarta-feira, para embarcar no podcast Viajantes Bem Vividas conosco, redescobrindo os sentidos do viajar e fazendo uma senhora viagem. Tchau! Tchau, pessoal. Até lá!